Sabe, a vida é uma caixinha de surpresas, e a minha virou um circo de horrores e depois um palco de revanche. Eu tinha meus 50 e poucos anos, cheio de sonhos e com a cabeça borbulhando de ideias, quando me vi na rua. Sim, na rua, literalmente, da empresa que eu mesmo ajudei a erguer, tijolo por tijolo, suor a suor. Foi tipo um soco no estômago, daqueles que te deixam sem ar e com um gosto amargo na boca. Aquele dia, eu juro, o sol parecia mais fraco, as cores mais desbotadas e o mundo parecia ter conspirado para me derrubar. Lembro como se fosse hoje. A sala de reuniões, fria e impessoal, com aqueles rostos que eu conhecia há anos, alguns desde a faculdade. Mas naquele momento, eles eram estranhos, com olhares vazios e palavras ensaiadas. O presidente, um garoto que eu vi crescer na empresa, com um terno impecável e um sorriso forçado, me disse que eu não me encaixava mais na nova visão da companhia. Nova visão? Eu era a visão. Eu criei a porra da empresa do zero, com a ajuda de uns poucos amigos e muita, mas muita garra. A gente não tinha nada, só a ideia e a vontade de fazer acontecer. E fizemos. A empresa cresceu, virou um gigante, e eu, o velho lobo, o visionário, o fundador, fui descartado como um papel velho. Uma traição daquelas que te marcam para sempre, sabe? A gente confia, a gente investe a vida, a gente entrega a alma e no fim é só um número no balanço. É foda. Saí de lá com a dignidade ferida, mas com a cabeça erguida. Não ia dar o gostinho para eles de me verem desmoronar. Por dentro, tava um caos, uma tempestade perfeita de raiva, tristeza e uma vontade louca de provar que eles estavam errados. Aquela empresa era meu filho, meu legado, e eles me tiraram sem dó nem piedade. Mas o que eles não sabiam é que o velho aqui tinha mais truques na manga do que eles podiam imaginar. Aquele dia não foi o fim, foi só o começo de uma nova batalha. E eu, meu caro, nasci para lutar. A vingança, dizem, é um prato que se come frio. E eu estava pronto para saborear cada pedacinho dessa iguaria, bem devagar, no meu tempo e com um sorriso no rosto. Eles iam ver. Ah, se iam. Os primeiros meses foram um inferno. Eu, que sempre fui um cara ativo, com a mente a 1000 por hora, me vi de repente sem rumo. Minha esposa, uma santa, tentava me animar, mas eu estava num buraco que parecia não ter fim. Acordava cedo, como sempre, mas não tinha para onde ir. O escritório em casa, que antes era meu refúgio, virou um lembrete constante da minha derrota. Passava horas olhando pro teto, pensando onde eu tinha errado, onde eu tinha deixado a guarda baixa. A raiva borbulhava, mas a tristeza era maior, um peso no peito que mal me deixava respirar. Mas aí, um dia, algo mudou. Não foi um estalo, nem uma epifania. Foi mais como uma semente que começou a brotar no meio do deserto. Eu estava lendo uns artigos sobre o mercado, tentando entender o que estava acontecendo e percebi uma brecha. Uma falha no sistema, uma necessidade que ninguém estava enxergando. E o mais irônico é que essa falha estava bem debaixo do nariz da minha antiga empresa. Eles estavam tão focados em crescer, em números, em cortar custos, que esqueceram do essencial, o cliente. E eu, que sempre prezei por isso, vi ali a minha chance. Comecei a rabiscar ideias em guardanapos, em cadernos velhos, em qualquer pedaço de papel que encontrava. A chama acendeu de novo. Aquele brilho nos olhos que eu tinha perdido, voltou. Minha esposa percebeu, claro. Ela me conhece como ninguém. Perguntou o que eu estava aprontando, com aquele sorriso de canto de boca. Eu, todo misterioso, disse que estava cozinhando algo grande. E estava mesmo. Estava cozinhando a minha volta por cima, a minha redenção. Não era só sobre dinheiro, era sobre provar para mim mesmo que eu ainda era capaz, que a minha visão ainda valia ouro. E, claro, era sobre mostrar para aqueles engravatados que eles tinham cometido o maior erro da vida deles ao me subestimar. O plano começou a tomar forma. Eu não tinha mais a estrutura da minha antiga empresa, nem o capital, nem a equipe. Estava sozinho, mas com uma bagagem de experiência que valia mais que qualquer fortuna. Liguei para uns contatos antigos, gente que eu sabia que era de confiança, que acreditava no meu potencial. E,
Para minha surpresa, a resposta foi melhor do que eu esperava. Alguns toparam na hora, sem nem pensar duas vezes. A lealdade, meu amigo, é um tesouro que poucos valorizam. E eu, felizmente, tinha cultivado alguns desses tesouros ao longo da minha jornada. A gente se reuniu num café, depois na minha casa, e as ideias começaram a fluir como um rio. A energia era contagiante, a paixão era palpável. Era como se a gente tivesse voltando no tempo, para os dias de glória da minha primeira empresa, quando tudo era novo, desafiador e cheio de possibilidades. Só que agora, a gente tinha um propósito a mais, a vingança. E essa, meu caro, é uma motivação poderosa. A gente sabia que não ia ser fácil, mas a gente estava pronto para o que viesse. A gente ia construir algo novo, algo melhor, algo que ia fazer a minha antiga empresa tremer nas bases. E eu ia estar lá para ver de perto. Com um sorriso no rosto, claro. A gente batizou a nova empreitada com um nome que, para mim, significava renascimento, mas que para eles, lá na antiga firma, ia soar como um trovão. Não posso te dizer o nome, claro, mas pensa num nome que evoca força, inovação e um certo ar de desafio. Começamos pequeno, num galpão alugado, com pouca grana, mas com uma abundância de ideias e uma fome de vencer que eu nunca tinha visto igual. Cada um dos meus parceiros trouxe sua expertise, sua paixão e o mais importante, a crença inabalável de que a gente podia fazer diferente, fazer melhor. As madrugadas viraram rotina. Café forte, pizza fria e quadros brancos cheios de rabiscos, fluxogramas e estratégias. A gente discutia, debatia, às vezes até brigava, mas no fim, sempre chegava a um consenso. A sinergia era impressionante. Eu, com a experiência de quem já tinha construído um império, guiava o barco, mas dava espaço para todo mundo opinar, para todo mundo crescer. Não queria repetir os erros do passado, onde a hierarquia sufocava a criatividade e a paixão. Aqui, a gente era uma família, com um objetivo em comum. E esse objetivo, para mim, ia muito além do lucro. Era sobre provar um ponto, sobre restaurar a minha honra e, de certa forma, a honra de todos que já foram subestimados ou descartados. O mercado, no começo, nos olhava com desconfiança. É natural, né? Uma empresa nova, surgindo do nada, com uma proposta que parecia ousada demais para alguns. Mas a gente não se abalou. A gente sabia o que estava fazendo. A gente tinha estudado cada detalhe, cada nuance, cada falha dos concorrentes, incluindo, claro, a minha antiga empresa. E foi aí que a gente começou a cavar o nosso espaço. A gente oferecia um serviço que era não só inovador, mas que também resgatava aquele atendimento personalizado, aquela atenção ao cliente que tinha se perdido no meio da corrida por resultados. Lembro de um dia, tava eu e o Carlos, um dos meus primeiros parceiros, um gênio da logística, tentando fechar um contrato com um cliente grande. O cara tava cético, com um pé atrás. Disse que a gente era muito pequeno, que não tinha a estrutura dos grandes. Eu olhei para ele, sorri e disse: Senhor, a gente pode ser pequeno no tamanho, mas a gente é gigante na paixão e na vontade de fazer a diferença. A gente não vai te tratar como mais um número, a gente vai te tratar como um parceiro. E a gente vai te entregar o que os grandes não conseguem: atenção, flexibilidade e resultados de verdade. O cara pensou e no fim, apertou a minha mão. Foi uma vitória e tanto, um sinal de que a gente estava no caminho certo. Pequenas vitórias que nos davam fôlego para continuar a batalha. A cada cliente conquistado, a cada meta alcançada, a gente sentia que estava mais perto de alcançar o nosso grande objetivo. A empresa estava crescendo, devagar, mas com solidez. E eu me sentia vivo de novo. Mais vivo do que nunca. A adrenalina de construir algo novo, de ver as ideias tomando forma, de sentir o cheiro do sucesso se aproximando, era algo indescritível. A gente estava fazendo história e eu estava no comando. De novo. O tempo voou e a nossa pequena semente virou uma árvore robusta. A gente estava crescendo a passos largos, mas sem perder a essência, sem esquecer de onde a gente veio. Cada novo funcionário era escolhido a dedo, não só pela competência, mas pela paixão e pelo brilho nos olhos.
A gente formou um time de primeira, gente que acreditava no propósito, que vestia a camisa e que estava disposta a ir além. A cultura que a gente criou era o oposto do que eu tinha vivido na minha antiga empresa. Aqui, a inovação era incentivada, o erro era visto como aprendizado e a voz de todo mundo era ouvida. Era um ambiente de respeito, de colaboração, de gente que se ajudava e que celebrava cada conquista como se fosse a última. E as conquistas começaram a vir, uma atrás da outra. A gente estava abocanhando fatias do mercado que antes eram dominadas pelos grandes, inclusive pela minha antiga empresa. No começo, eles nem notaram. Achavam que a gente era só mais uma startupzinha, um mosquito que ia ser esmagado. Mas o mosquito estava virando um dragão, e o fogo que ele cuspia estava começando a queimar os calcanhares deles. Eu recebia relatórios, claro, de fontes que eu ainda tinha lá dentro, gente que estava descontente e que me passava informações valiosas. Sabia que eles estavam perdendo clientes, que a receita estava caindo, que o clima interno estava pesado. E cada notícia dessas era um bálsamo para minha alma, uma confirmação de que a minha estratégia estava dando certo. Lembro de uma reunião, já na nossa sede nova, bem maior e mais moderna, com uma vista que me dava um prazer danado. A gente estava analisando os números, e o Carlos, com aquele sorriso maroto dele, apontou para um gráfico que mostrava a queda vertiginosa da participação de mercado da minha antiga empresa. Olha só, chefe, ele disse, parece que a nossa concorrência está sentindo o golpe. Eu só sorri, um sorriso de satisfação que vinha lá do fundo da alma. Não era só sobre ganhar dinheiro, era sobre justiça. Era sobre mostrar para eles que a visão deles estava errada, que o jeito deles de fazer negócio estava obsoleto. Eles tinham me descartado por não me encaixar na nova visão, mas a verdade é que a minha visão é que era a verdadeira novidade, a verdadeira revolução. Começaram a surgir boatos no mercado. Quem era essa empresa nova que estava crescendo tanto? De onde veio essa gente? A gente mantinha um certo mistério, claro. Não queria dar bandeira antes da hora. Queria que eles sentissem o impacto, que eles se perguntassem o que estava acontecendo, que eles se desesperassem um pouco. Era parte do plano. A gente estava construindo uma reputação de excelência, de inovação, de um atendimento que era quase artesanal. E isso, meu amigo, num mercado tão competitivo, faz toda a diferença. As pessoas estavam cansadas de serem tratadas como números, de serem atendidas por robôs, de não terem suas necessidades ouvidas. E a gente estava ali, oferecendo exatamente o contrário. A gente estava resgatando a humanidade nos negócios, e isso estava reverberando de uma forma que nem eu, no meu otimismo, tinha previsto. A cada novo cliente que a gente conquistava, era uma pequena vitória, um tijolo a mais na construção do meu império de revanche. E eu estava adorando cada minuto dessa construção. Cada desafio, cada obstáculo, cada pequena vitória era um combustível para continuar. A gente estava no caminho certo, e o destino, o destino estava sorrindo para mim de novo. O auge da minha vingança, ou melhor, da minha redenção, estava chegando. A minha antiga empresa, que eu carinhosamente chamava de O Elefante, estava cambaleando. Os números não mentiam. A participação de mercado deles despencava, os investidores estavam nervosos e o conselho estava em polvorosa. Eu sabia de tudo, claro. Tinha meus olhos e ouvidos em todos os lugares. Era como um jogo de xadrez, e eu estava jogando com as peças certas, no momento certo. E o checkmate estava a caminho. Um dia, recebo uma ligação. Era o Marcelo, um dos meus antigos diretores, que tinha ficado lá e que, por algum motivo, ainda me respeitava. Ele estava com a voz trêmula, quase sussurrando. Chefe, ele disse, eles descobriram. Meu coração deu um salto, mas não de medo, de pura adrenalina. Descobriram o quê, Marcelo? Perguntei, fingindo desinteresse. Descobriram que você é o dono daquela outra empresa. Ele gaguejou. A doce melodia da vitória. Eu podia quase ver a cena. A sala de reuniões, os rostos pálidos, o silêncio sepulcral que devia ter se instalado quando a verdade veio à tona. O elefante tinha finalmente percebido que o mosquito que ele ignorou estava sugando seu sangue até a última gota. Marcelo continuou, me contando os detalhes.
A investigação interna, as pistas que eles foram juntando, as peças do quebra-cabeça que finalmente se encaixaram. A ficha tinha caído. O fundador que eles descartaram, o velho que eles acharam que estava acabado, era o mesmo que estava agora os levando à falência. A ironia era deliciosa. Eu imaginei a cara do presidente, aquele garoto que me demitiu, quando ele percebeu que a nova visão da companhia estava sendo destruída pela velha visão que ele tanto desprezou. Deve ter sido um choque, um golpe no ego que nem todo o dinheiro do mundo podia curar. Naquela noite, abri uma garrafa de vinho que guardava para uma ocasião especial. E essa, meu amigo, era a ocasião perfeita. Não era um brinde à ruína deles, mas um brinde à minha resiliência, à minha capacidade de me reinventar, de mostrar que a idade é só um número quando a paixão e a determinação te movem. Pensei em todos os dias difíceis, nas noites sem dormir, nas dúvidas que me assolaram. E tudo valeu a pena. Cada gota de suor, cada sacrifício, cada momento de incerteza. A gente tinha vencido. Não com trapaça, não com desonestidade, mas com trabalho duro, inovação e, acima de tudo, respeito pelas pessoas. A gente construiu uma empresa que não era só um negócio, era um propósito. Nos dias seguintes, o telefone não parava. Jornalistas, analistas de mercado, investidores, todos querendo saber a história por trás da minha empresa, querendo entender como a gente tinha conseguido crescer tanto e, de quebra, abalar uma gigante. Eu mantive a discrição, claro. Não era hora de aparecer, de esfregar a vitória na cara de ninguém. A gente estava focado no nosso trabalho, em continuar crescendo, em continuar entregando o melhor para os nossos clientes. Mas a verdade é que a notícia já tinha se espalhado como fogo em palha seca. E o mercado, que antes nos olhava com desconfiança, agora nos via com admiração e respeito. A gente tinha provado que era possível fazer diferente, que era possível construir um negócio de sucesso sem abrir mão dos valores. E isso, meu amigo, é uma lição que fica para sempre. É a prova de que, no fim das contas, a integridade e a paixão sempre vencem. E eu, o velho lobo, estava ali para provar isso. Com um sorriso no rosto e a alma em paz. A revanche estava completa, e o sabor era indescritível. Depois da bomba explodir, a repercussão foi gigantesca. A antiga empresa, que antes se gabava de ser inabalável, virou motivo de chacota nos corredores do mercado. Os acionistas, que antes me viam como um estorvo, agora se perguntavam como puderam ser tão cegos. O presidente, aquele que me demitiu, foi alvo de uma pressão insustentável. Eu soube que ele foi obrigado a dar explicações, a justificar as decisões que levaram a empresa ao buraco. E a cada notícia que chegava, eu sentia um misto de satisfação e uma pontinha de melancolia. Afinal, por mais que eu quisesse a revanche, aquela empresa ainda era parte da minha história, um pedaço da minha vida que eu tinha dedicado com tanto afinco. Mas a melancolia passava rápido, substituída pela certeza de que eu tinha feito o certo. Não era só por mim, mas por todos aqueles que foram pisoteados, ignorados ou simplesmente esquecidos por um sistema que valoriza mais o lucro a qualquer custo do que as pessoas. A minha empresa, a nossa empresa, se tornou um farol, um exemplo de que é possível construir algo grande com ética, com respeito, com paixão. A gente não estava só vendendo um produto ou um serviço, a gente estava vendendo uma filosofia, um jeito diferente de fazer negócio. E isso, meu amigo, é algo que dinheiro nenhum compra. Os convites para palestras e entrevistas começaram a pipocar. Queriam saber a minha história, o meu segredo, a minha fórmula pro sucesso. Eu aceitei alguns, claro, mas sempre com a cautela de quem sabe que a fama é efêmera e que o trabalho duro é o que realmente importa. Usei essas plataformas para falar sobre a importância da inovação, da resiliência e de nunca desistir dos seus sonhos, não importa a idade ou as adversidades. Falei sobre a importância de valorizar as pessoas, de criar um ambiente onde todos se sintam parte de algo maior. E a mensagem, pelo visto, estava ressoando. Minha esposa, sempre ao meu lado, me olhava com orgulho que me enchia o peito. Ela foi a minha rocha, a minha confidente, a minha maior incentivadora. Sem ela, eu não teria conseguido. Ela me lembrou que a vida é feita de ciclos, de altos e baixos, e que o importante é aprender com cada experiência, por mais dolorosa que ela seja.
E eu aprendi muito. Aprendi que a dor pode ser um motor poderoso, que a injustiça pode te impulsionar a ir além, a mostrar do que você é capaz. Aprendi que a verdadeira riqueza não está no saldo bancário, mas nas relações que você constrói, nas vidas que você impacta, no legado que você deixa. A minha antiga empresa, por outro lado, estava afundando. Tentaram de tudo para se reerguer, mas a confiança estava quebrada, a reputação manchada. Os talentos que ainda restavam começaram a pular do barco, buscando novas oportunidades em lugares onde a cultura fosse mais humana, mais inovadora. Muitos deles vieram bater na nossa porta, e a gente, claro, os recebeu de braços abertos. Não por vingança, mas por reconhecimento do talento e da experiência que eles tinham a oferecer. A gente estava construindo um time dos sonhos, com gente que acreditava no nosso propósito e que estava disposta a fazer a diferença. O futuro, para mim, parecia mais brilhante do que nunca. A empresa estava consolidada, com planos de expansão ambiciosos, mas sempre com os pés no chão, sem perder a essência que nos trouxe até aqui. Eu, com meus 60 e poucos anos, me sentia com a energia de um garoto, cheio de ideias e com a vontade de continuar inovando, de continuar desafiando o status quo. A vida me deu uma segunda chance, e eu agarrei com unhas e dentes. Mostrei que a experiência não é um fardo, mas um trunfo, que a sabedoria que a gente acumula ao longo dos anos é um tesouro que deve ser compartilhado. E que, no fim das contas, a melhor vingança é viver bem, é construir algo que vale a pena, é deixar um legado que inspire outras pessoas a nunca desistirem dos seus sonhos. E eu, meu caro, estava fazendo exatamente isso. Com um sorriso no rosto e a alma em paz. A história, que começou com uma injustiça, se transformou numa jornada de superação, de resiliência e de triunfo. E o melhor de tudo é que ela estava só começando. A gente tinha muito mais para conquistar, muito mais para aprender, muito mais para compartilhar. E eu estava pronto para cada novo desafio que a vida me apresenta-se. Porque, afinal, a vida é uma aventura, e eu estava adorando cada capítulo dela. O caminho até a consolidação da nossa empresa não foi um mar de rosas, viu? Longe disso. Tinha dia que a gente batia a cabeça na parede, que parecia que não ia dar certo. Lembro de um período, logo depois que a gente conseguiu os primeiros grandes clientes, que a demanda explodiu de um jeito que a gente não estava preparado. A estrutura que a gente tinha, que parecia tão robusta, começou a render. A logística, que o Carlos tinha desenhado com tanto esmero, estava no limite. A gente tinha que entregar o prometido, e a pressão era enorme. Foi aí que a gente mostrou a que veio. Em vez de entrar em pânico, a gente se reuniu, arregaçou as mangas e pensou em soluções. A gente precisava escalar, e rápido, mas sem perder a qualidade, sem deixar a peteca cair. Contratamos mais gente, sim, mas não foi só isso. A gente investiu pesado em tecnologia, em sistemas que automatizassem o que dava para automatizar, liberando a nossa equipe para focar no que realmente importava, o relacionamento com o cliente e a inovação. A gente sabia que o nosso diferencial não era ser o maior, mas ser o melhor, o mais ágil, o mais humano. E para isso, a gente precisava de ferramentas que nos dessem essa vantagem. O Carlos, com a sua mente brilhante, liderou a implementação de um novo sistema de gestão que revolucionou a nossa operação. A gente conseguiu otimizar cada etapa do processo, desde o primeiro contato com o cliente até a entrega final. E o mais legal é que a gente fez isso de um jeito que ninguém tinha feito antes. A gente não só copiou o que já existia, a gente reinventou, a gente criou soluções sob medida para a nossa realidade, para os nossos clientes. E o resultado foi que a gente não só deu conta da demanda, como superou as expectativas. Os clientes ficaram impressionados com a nossa capacidade de resposta, com a nossa flexibilidade, com a nossa dedicação. E isso, meu amigo, é o que fideliza, é o que faz a gente crescer de forma sustentável. Enquanto isso, lá na minha antiga empresa, a coisa estava feia. Eles estavam presos num modelo antigo, burocrático, que não conseguia se adaptar às mudanças do mercado. A cada inovação que a gente lançava, eles demoravam meses para tentar copiar, e quando copiavam, já estava obsoleto. A gente estava sempre um passo à frente, ditando o ritmo, mostrando o caminho.
E eles estavam sempre correndo atrás, tropeçando nas próprias pernas, perdendo terreno a cada dia. Eu soube que o clima interno estava insuportável. A pressão por resultados estava levando a demissões em massa, a cortes de custos que afetavam diretamente a qualidade do serviço. Os funcionários estavam desmotivados, com medo, e a produtividade despencava. Era um ciclo vicioso, uma espiral descendente que parecia não ter fim. E eu, observando de longe, com um misto de pesar e satisfação. Pesar porque, no fundo, eu ainda tinha um carinho pela empresa que ajudei a construir. Satisfação porque a justiça estava sendo feita. Eles tinham me subestimado, tinham me descartado, e agora estavam pagando o preço. Mas a minha motivação não era só a vingança. Era a prova de que a minha visão, a minha forma de fazer negócio, era a certa. Era a prova de que a gente podia construir um império sem pisar em ninguém, sem abrir mão dos nossos valores. E isso, meu amigo, é o que me dava força para continuar. A cada novo desafio, a cada obstáculo superado, a gente se tornava mais forte, mais resiliente. E a minha empresa, a nossa empresa, estava se tornando um símbolo de que é possível, sim, fazer diferente e fazer melhor. A gente estava reescrevendo a história e eu estava no comando. De novo. E dessa vez, eu não ia deixar ninguém me tirar do jogo. Eu estava ali para ficar, para inovar, para inspirar. E para mostrar que a experiência, a sabedoria e a paixão são combustíveis que nunca acabam. A gente estava construindo um legado, e eu estava orgulhoso de cada tijolo que a gente estava assentando. A cada dia, a gente se consolidava mais, e a antiga empresa afundava um pouco mais. Era a lei do mercado, implacável e justa. E eu estava ali para testemunhar e para liderar a revolução. A gente estava só começando, e o melhor ainda estava por vir. A gente tinha muito mais para conquistar, muito mais para inovar, muito mais para mostrar para o mundo. E eu estava pronto para cada novo capítulo dessa jornada épica. Com o passar do tempo, a nossa ascensão se tornou inegável. A gente estava em todos os noticiários especializados, em todas as conversas de mercado. A história do velho lobo que voltou para morder a mão de quem o alimentou, ou melhor, de quem o descartou, virou lenda. Mas, para mim, não era só uma lenda. Era a minha vida, a minha revanche, a minha prova de que a experiência e a resiliência são forças que não se podem subestimar. Eu via os olhares de admiração, os apertos de mão mais firmes, as palavras de respeito. E, confesso, era bom. Era um bálsamo para todas as feridas que a ingratidão e a traição tinham me causado. A antiga empresa, por outro lado, estava num estado lastimável. As notícias eram cada vez piores. Perda de contratos importantes, fuga de talentos, uma imagem arranhada que parecia impossível de restaurar. Eu soube que tentaram de tudo. Mudaram a diretoria, lançaram campanhas de marketing milionárias, tentaram reinventar a marca. Mas era tarde demais. A semente da desconfiança tinha sido plantada, e a árvore da falência estava crescendo rápido. Aqueles que me expulsaram, os mesmos que riram da minha visão ultrapassada, agora estavam colhendo os frutos amargos das suas próprias decisões. E eu não sentia pena. Sentia a fria satisfação da justiça sendo feita. Lembro de um dia, estava eu no meu escritório, lendo um relatório de mercado que mostrava a nossa empresa ultrapassando a antiga em todos os indicadores. O Carlos entrou, com um sorriso de orelha a orelha. Chefe, ele disse, a gente conseguiu. A gente é o novo líder. Eu olhei para o relatório, depois para ele, e um nó se formou na minha garganta. Não era só um número, era a consagração de um sonho, a prova de que a gente podia, sim, fazer diferente. A gente tinha construído um império do nada, com base em valores que muitos tinham esquecido. E isso, meu amigo, era o nosso maior trunfo. Mas o sucesso, como a vida, é um mestre exigente. Ele te cobra, te desafia, te força a ir além. A gente não podia se acomodar, não podia descansar nos louros da vitória. O mercado é dinâmico, e a gente precisava estar sempre um passo à frente, sempre inovando, sempre buscando novas formas de surpreender os nossos clientes. E foi isso que a gente fez.
A gente continuou investindo em pesquisa e desenvolvimento, em novas tecnologias, em gente que pensasse fora da caixa. A gente criou um laboratório de inovação, um espaço onde as ideias mais malucas eram incentivadas, onde o erro era visto como parte do processo de aprendizado. Eu, com a minha experiência e a minha paixão, me tornei uma espécie de mentor para a nova geração. Adorava passar meu tempo com os jovens talentos da empresa, compartilhando minhas histórias, meus acertos e, principalmente, meus erros. Queria que eles aprendessem com a minha jornada, que eles entendessem que o sucesso não é um destino, mas uma jornada contínua, cheia de desafios e de aprendizados. E que o mais importante não é o quanto você cai, mas o quanto você se levanta, o quanto você aprende com cada queda. Minha esposa, sempre a minha maior fã, me dizia que eu estava mais feliz do que nunca. E era verdade. Eu me sentia realizado, completo. Não era só o dinheiro, não era só o poder. Era a sensação de ter construído algo significativo, algo que fazia a diferença na vida das pessoas. Era a prova de que a idade não é um limite, mas uma vantagem, um acúmulo de sabedoria que pode ser usada para transformar o mundo. E eu estava fazendo exatamente isso. Com um sorriso no rosto, a alma em paz e a certeza de que o melhor ainda estava por vir. A gente tinha muito mais para conquistar, muito mais para inovar, muito mais para compartilhar. E eu estava pronto para cada novo desafio que a vida me apresenta-se. Porque, afinal, a vida é uma aventura, e eu estava adorando cada capítulo dela. A história da minha revanche virou um exemplo, um farol para quem busca inspiração. E eu, o velho lobo, estava ali, firme e forte, mostrando que a chama da paixão e da inovação nunca se apaga. A gente estava construindo um legado que ia muito além dos números, um legado de resiliência, de ética e de paixão pelos negócios. E eu estava orgulhoso de cada passo dessa jornada. A antiga empresa, que um dia me descartou, agora era apenas uma sombra do que um dia foi, enquanto a minha empresa, brilhava intensamente, iluminando o caminho para um futuro promissor. A justiça, afinal, tinha prevalecido, e o sabor da vitória era doce, muito doce. O fim da antiga empresa foi melancólico, para não dizer trágico. Eu soube que, depois de tantas tentativas frustradas de se reerguer, eles acabaram sendo comprados por um fundo de investimento, desmembrados e vendidos em pedaços. O nome, que um dia foi sinônimo de inovação e sucesso, virou apenas uma nota de rodapé na história do mercado. Os rostos que me expulsaram, aqueles que me olharam com desdém na sala de reuniões, sumiram do mapa, cada um seguindo seu caminho, carregando o peso das suas decisões. Eu não senti alegria, nem tristeza. Apenas a constatação de que a vida e o mercado são implacáveis com quem se esquece dos seus princípios. Para mim, a vitória não era a queda deles, mas a nossa ascensão. A gente continuou crescendo, expandindo para novos mercados, sempre com a mesma paixão, a mesma ética, o mesmo respeito pelas pessoas. A empresa se tornou um case de sucesso, um modelo a ser seguido. Recebemos prêmios, fomos capa de revistas e, o mais importante, a gente continuou fazendo a diferença na vida dos nossos clientes e dos nossos colaboradores. A gente provou que é possível ser grande sem perder a alma, sem abrir mão dos valores que nos guiaram desde o início. Eu, com meus 60 e poucos anos, ainda estava na ativa, mas de um jeito diferente. Passei a maior parte do meu tempo mentorando, inspirando, compartilhando a minha experiência com a nova geração de líderes. Via nos olhos deles a mesma chama que um dia me impulsionou. A mesma vontade de inovar, de fazer diferente, de deixar a sua marca no mundo. E eu sabia que estava deixando a empresa em boas mãos, com gente que compartilhava da minha visão, que entendia a importância de construir um legado que fosse além do lucro. Minha casa, que antes era um refúgio para minha dor, virou um santuário de memórias e de celebração. Minha esposa e eu passávamos horas conversando, relembrando os dias difíceis, as vitórias, os aprendizados. Ela, com a sua sabedoria e o seu amor incondicional, sempre me lembrava que o mais importante não é o que você conquista, mas quem você se torna no processo. E eu me tornei um homem melhor, mais forte, mais resiliente, mais grato. Olhando para trás, para toda a jornada, eu percebo que a expulsão da minha antiga empresa, por mais dolorosa que tenha sido na época, foi o melhor que podia ter me acontecido.
Foi o empurrão que eu precisava para sair da zona de conforto, para me reinventar, para provar para mim mesmo que eu ainda tinha muito a oferecer. Foi a catarse que me levou a construir algo ainda maior, ainda mais significativo. Foi a prova de que, às vezes, a vida precisa te derrubar para você aprender a voar. E hoje, sentado aqui, com a minha empresa consolidada, com a minha família ao meu lado, com a certeza de que deixei um legado de inovação, de ética e de paixão, eu só consigo sentir gratidão. Gratidão por cada desafio, por cada obstáculo, por cada pessoa que cruzou o meu caminho, seja para me ajudar ou para me derrubar. Porque no fim das contas, tudo contribuiu para me tornar quem eu sou hoje. Um homem realizado, com a alma em paz e a certeza de que a vida é uma aventura que vale a pena ser vivida, com todos os seus altos e baixos, com todas as suas reviravoltas. E eu, o velho lobo, estava ali, firme e forte, pronto para cada novo capítulo que a vida me apresenta-se. A minha história, que começou com uma injustiça, se transformou numa saga de superação, de resiliência e de triunfo. E o melhor de tudo é que ela continua inspirando. Um legado que transcende o tempo, que mostra que a paixão e a determinação são as verdadeiras moedas de troca no grande mercado da vida. E eu estava orgulhoso de cada linha dessa história, de cada cicatriz que me lembrava de onde eu vim e de tudo que eu superei. A vida é um presente, e eu estava vivendo cada momento com intensidade, com propósito, com a certeza de que o meu caminho, por mais tortuoso que tenha sido, me levou exatamente para onde eu deveria estar. E isso, meu amigo, é a verdadeira vitória. A paz de espírito que vem de saber que você deu o seu melhor, que você lutou as suas batalhas com honra e que você construiu algo que realmente importa. E eu, o velho lobo, estava ali, com um sorriso no rosto, pronto para mais um dia, mais um desafio, mais uma oportunidade de fazer a diferença. A história, que parecia ter um fim, na verdade, era um novo começo, um ciclo virtuoso de aprendizado e crescimento que se renovava a cada amanhecer. E eu estava adorando cada segundo. Com o passar dos anos, a minha rotina mudou, claro. Não era mais aquela correria desenfreada do começo, mas uma cadência mais tranquila, mais focada no estratégico. Eu passava mais tempo com a minha esposa, viajando, curtindo a vida que a gente tinha construído com tanto suor. Os netos começaram a chegar, e a alegria de ter a casa cheia, de ver a família crescendo, era algo que me enchia de uma felicidade indescritível. Eles, os meus netos, eram a minha maior inspiração, a prova de que o legado que a gente constrói vai muito além dos negócios, se estende por gerações. E eu queria que eles tivessem orgulho do avô, do homem que não se dobrou diante da adversidade, que lutou pelos seus ideais e que construiu algo de valor. Na empresa, eu me tornei o presidente emérito, um título que me dava liberdade de continuar contribuindo, de guiar a visão, mas sem o peso do dia a dia. O Carlos, meu fiel escudeiro, assumiu a presidência e eu não podia estar mais orgulhoso. Ele era a personificação da nossa cultura, um líder que combinava a paixão pela inovação com um profundo respeito pelas pessoas. A empresa estava em mãos excelentes, e eu sabia que o futuro era promissor. A gente continuou expandindo, abrindo filiais em outros países, sempre com a mesma filosofia: inovar, respeitar e entregar valor. A nossa marca se tornou sinônimo de excelência, de confiança, de um jeito diferente de fazer negócio. Refletindo sobre tudo, percebo que a liderança não é sobre poder, mas sobre serviço. Não é sobre mandar, mas sobre inspirar. Não é sobre ter todas as respostas, mas sobre fazer as perguntas certas e criar um ambiente onde as respostas possam surgir. Eu aprendi que o verdadeiro líder é aquele que capacita a sua equipe, que confia no potencial das pessoas, que celebra as vitórias e que aprende com as derrotas. E que, acima de tudo, nunca, jamais, abre mão dos seus valores. Porque é nos valores que a gente encontra a nossa bússola, o nosso norte, o que nos guia nos momentos de turbulência. A nossa empresa não era só um negócio, era uma plataforma para transformação social. A gente investia pesado em programas de educação, em projetos que visavam capacitar jovens talentos, em iniciativas que promoviam a inclusão e a diversidade. A gente acreditava que uma empresa tem um papel fundamental na construção de uma sociedade mais justa e equitativa. E a gente fazia a nossa parte, com a convicção de que cada pequena ação pode gerar um impacto gigantesco. A gente estava construindo um futuro melhor, não só para nós,
mas para toda a comunidade que nos cercava. Lembro de um evento, um desses que a gente promovia para jovens empreendedores. Eu estava no palco, contando a minha história, e vi nos olhos daqueles garotos e garotas a mesma chama que um dia me impulsionou. A mesma vontade de fazer a diferença, de construir algo significativo. E naquele momento, eu percebi que a minha revanche tinha se transformado em algo muito maior do que eu podia imaginar. Não era mais sobre provar um ponto para quem me descartou, mas sobre inspirar uma nova geração a nunca desistir dos seus sonhos, a lutar pelos seus ideais, a construir um mundo melhor. Era sobre passar o bastão, sobre deixar um legado que fosse além dos números, que tocasse o coração das pessoas. E a antiga empresa? Bem, ela se tornou uma lembrança distante, um exemplo do que não fazer. A lição que ela deixou foi amarga, mas necessária. A de que a arrogância, a ganância e a falta de visão são venenos que corroem qualquer império. E que a verdadeira força de uma empresa não está no seu tamanho, mas na sua capacidade de se adaptar, de inovar, de valorizar as pessoas. E eu estava ali, firme e forte, com a minha família, com a minha empresa, com a minha história. Uma história que começou com uma injustiça, mas que se transformou numa saga de superação, de resiliência e de triunfo. E o melhor de tudo é que ela estava só começando. A gente tinha muito mais para conquistar, muito mais para inovar, muito mais para compartilhar. E eu estava pronto para cada novo desafio que a vida me apresenta-se. Porque, afinal, a vida é uma aventura, e eu estava adorando cada capítulo dela. A cada dia, a gente se consolidava mais, e a antiga empresa afundava um pouco mais. Era a lei do mercado, implacável e justa. E eu estava ali para testemunhar e para liderar a revolução. A gente estava só começando, e o melhor ainda estava por vir. A gente tinha muito mais para conquistar, muito mais para inovar, muito mais para mostrar para o mundo. E eu estava pronto para cada novo capítulo dessa jornada épica. A minha vida, um testemunho de que a experiência, a sabedoria e a paixão são combustíveis que nunca acabam. A gente estava construindo um legado, e eu estava orgulhoso de cada tijolo que a gente estava assentando. A cada dia, a gente se consolidava mais, e a antiga empresa afundava um pouco mais. Era a lei do mercado, implacável e justa. E eu estava ali para testemunhar e para liderar a revolução. A gente estava só começando, e o melhor ainda estava por vir. A gente tinha muito mais para conquistar, muito mais para inovar, muito mais para mostrar para o mundo. E eu estava pronto para cada novo capítulo dessa jornada épica. Numa dessas tardes de sol, sentado na varanda de casa, com um café na mão e o olhar perdido no horizonte, me peguei pensando sobre o que realmente importa na vida. A gente corre tanto, busca tanto, acumula tanto, e no fim, o que fica? Não são os bens materiais, nem os títulos, nem a conta bancária. O que fica é o impacto que a gente causa na vida das pessoas, as sementes que a gente planta, o legado que a gente constrói. E eu, com a minha história, sentia que tinha plantado muitas sementes. Minha jornada, que começou com uma profunda injustiça, me ensinou que a adversidade pode ser a maior professora. Foi na dor, na humilhação de ser expulso da minha própria criação, que eu encontrei a força para me reinventar. Foi na raiva que eu encontrei a motivação para construir algo ainda maior, ainda mais alinhado com os meus valores. E foi no sucesso que eu encontrei a sabedoria para entender que a verdadeira vitória não é derrubar o inimigo, mas erguer algo que inspire e transforme. A empresa que a gente construiu não era só uma máquina de fazer dinheiro. Era um ecossistema de inovação, um celeiro de talentos, um lugar onde as pessoas se sentiam valorizadas e tinham a oportunidade de crescer. A gente investia em programas de mentoria, em treinamentos, em iniciativas que promoviam a saúde e o bem-estar dos nossos colaboradores. A gente acreditava que gente feliz produz mais, inova mais e se sente mais realizada. E os resultados estavam lá, para quem quisesse ver. Uma equipe engajada, motivada, que vestia a camisa não por obrigação, mas por paixão. Lembro de uma conversa com um jovem estagiário, um garoto brilhante, cheio de ideias. Ele me perguntou qual era o meu maior arrependimento. Eu olhei para ele, sorri e disse: meu maior arrependimento foi ter demorado tanto para entender que a vida é muito curta para a gente se apegar ao que não nos serve mais.
E que, às vezes, a gente precisa perder para realmente ganhar. Perder o emprego, perder um relacionamento, perder uma ilusão. Só assim a gente abre espaço pro novo, pro melhor, pro que realmente importa. Ele me olhou com os olhos arregalados, absorvendo cada palavra. E eu sabia que, naquele momento, eu estava plantando mais uma semente. A gente também se envolveu em causas sociais importantes. Acreditávamos que o sucesso da empresa estava intrinsecamente ligado ao sucesso da comunidade. Por isso, destinávamos uma parte significativa do nosso lucro para projetos que combatiam a desigualdade social, que promoviam a educação e que protegiam o meio ambiente. Era a nossa forma de retribuir, de agradecer por tudo que a vida tinha nos dado. E, claro, de mostrar que uma empresa pode ser um agente de transformação positiva, que pode ir além do lucro e gerar valor para toda a sociedade. O legado que eu queria deixar não era apenas uma empresa de sucesso, mas uma filosofia de vida. Uma filosofia que valorizasse a resiliência, a inovação, a ética e a paixão. Que mostrasse que a idade não é um limite, mas uma vantagem. Que a experiência é um tesouro que deve ser compartilhado. E que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você compartilha, no que você inspira, no que você transforma. E eu sentia que estava no caminho certo, que a minha jornada estava cumprindo o seu propósito. Minha esposa, sempre a minha maior inspiração, me dizia que eu era um exemplo de superação. E eu, com a humildade de quem sabe que a vida é uma eterna aprendizagem, apenas sorria. Sabia que ainda tinha muito a aprender, muito a crescer, muito a contribuir. A vida é um rio que nunca para de correr, e eu estava adorando cada curva, cada correnteza, cada paisagem que ela me apresentava. A história da minha revanche, que começou com um golpe no estômago, se transformou numa epopeia de autodescoberta, de reinvenção e de um legado que ia muito além dos negócios. E eu estava orgulhoso de cada capítulo, de cada personagem, de cada reviravolta. A vida é uma obra de arte, e eu estava pintando a minha com as cores da paixão, da resiliência e da gratidão. E o melhor de tudo é que a tela ainda tinha muito espaço em branco, muito mais para ser pintado, muito mais para ser vivido. E eu estava pronto para cada nova pincelada, cada nova cor, cada nova emoção que a vida me oferecesse. Porque, afinal, a vida é uma aventura, e eu estava adorando cada capítulo dela. A cada dia, a gente se consolidava mais, e a antiga empresa afundava um pouco mais. Era a lei do mercado, implacável e justa. E eu estava ali para testemunhar e para liderar a revolução. A gente estava só começando, e o melhor ainda estava por vir. A gente tinha muito mais para conquistar, muito mais para inovar, muito mais para mostrar pro mundo. E eu estava pronto para cada novo capítulo dessa jornada épica. A minha vida, um testemunho de que a experiência, a sabedoria e a paixão são combustíveis que nunca acabam. A gente estava construindo um legado, e eu estava orgulhoso de cada tijolo que a gente estava assentando. A cada dia, a gente se consolidava mais, e a antiga empresa afundava um pouco mais. Era a lei do mercado, implacável e justa. E eu estava ali para testemunhar e para liderar a revolução. A gente estava só começando, e o melhor ainda estava por vir. A gente tinha muito mais para conquistar, muito mais para inovar, muito mais para mostrar pro mundo. E eu estava pronto para cada novo capítulo dessa jornada épica. O tempo, esse mestre implacável, continuou seu curso, e com ele, novas histórias se desenrolaram. A minha empresa, que um dia foi um pequeno broto, se tornou uma floresta densa e vibrante, com raízes profundas e galhos que se estendiam por todo o globo. A gente não era só uma referência no nosso setor, a gente era um farol de inovação e de um jeito diferente de fazer negócios. E eu, o velho lobo, o fundador, o visionário, me sentia cada vez mais realizado ao ver o que a gente tinha construído. Eu passei a dedicar boa parte do meu tempo a causas sociais, usando a minha voz e a influência da empresa para amplificar mensagens importantes. A gente apoiou a construção de escolas em comunidades carentes, financiou pesquisas em áreas de saúde e promoveu programas de inclusão digital para idosos. Era a nossa forma de retribuir, de mostrar que o sucesso empresarial pode e deve andar de mãos dadas com a responsabilidade social. A gente acreditava que o verdadeiro valor de uma empresa não se mede apenas pelos lucros,
mas pelo impacto positivo que ela gera na sociedade. Minha esposa, a minha eterna companheira, sempre me lembrava da importância de não esquecer de onde a gente veio. E eu nunca esqueci. As cicatrizes do passado, daquela expulsão humilhante, me serviam como um lembrete constante da importância da humildade e da resiliência. Elas me lembravam que o sucesso é efêmero, mas os valores são eternos. E que a verdadeira força de um homem não está na sua capacidade de dominar, mas na sua capacidade de servir. Os anos se passaram, e eu, já um senhor com os cabelos brancos e a sabedoria acumulada de uma vida inteira, continuei a ser uma presença ativa na empresa, mesmo que de forma mais consultiva. Adorava conversar com os jovens talentos, ouvir suas ideias, compartilhar minhas experiências. Via neles a continuidade do meu legado, a chama da inovação que eu acendi e que eles agora carregavam com tanto brilho. Era uma sensação indescritível, a de ver o seu sonho se perpetuar, se transformar em algo que ia muito além da sua própria existência. E a antiga empresa? Bem, ela se tornou apenas um nome nos livros de história, um exemplo de como a falta de visão e a arrogância podem levar à ruína. As pessoas que me descartaram, que me subestimaram, desapareceram no anonimato, engolidas pelo tempo e pelas consequências das suas próprias escolhas. Eu não sentia raiva, nem rancor. Apenas a paz de quem sabe que fez a sua parte, que lutou as suas batalhas com honra e que construiu algo que realmente importava. Olhando para trás, para toda a minha jornada, eu percebo que a vida é um emaranhado de desafios e oportunidades. E que a forma como a gente reage a esses desafios é o que define quem a gente é. Eu podia ter me entregado à amargura, à tristeza, à sensação de injustiça. Mas eu escolhi lutar, eu escolhi me reinventar, eu escolhi transformar a dor em combustível para construir algo novo, algo melhor. E essa escolha, meu amigo, fez toda a diferença. Hoje, sentado aqui, com o sol batendo no rosto, o cheiro de café no ar e a certeza de que a minha vida foi bem vivida, eu só consigo sentir gratidão. Gratidão por cada momento, por cada pessoa, por cada aprendizado. Gratidão pela oportunidade de ter construído um legado que vai muito além dos números, um legado de resiliência, de ética e de paixão. E eu, o velho lobo, estava ali, firme e forte, com a alma em paz e o coração cheio de histórias para contar. A minha história, que começou com uma injustiça, se transformou numa epopeia de autodescoberta, de reinvenção e de um triunfo que ecoa através do tempo. E o melhor de tudo é que ela continua inspirando. Um legado que transcende o tempo, que mostra que a paixão e a determinação são as verdadeiras moedas de troca no grande mercado da vida. E eu estava orgulhoso de cada linha dessa história, de cada cicatriz que me lembrava de onde eu vim e de tudo que eu superei. A vida é um presente, e eu estava vivendo cada momento com intensidade, com propósito, com a certeza de que o meu caminho, por mais tortuoso que tenha sido, me levou exatamente para onde eu deveria estar. E isso, meu amigo, é a verdadeira vitória. A paz de espírito que vem de saber que você deu o seu melhor, que você lutou as suas batalhas com honra e que você construiu algo que realmente importa. E eu, o velho lobo, estava ali, com um sorriso no rosto, pronto para mais um dia, mais um desafio, mais uma oportunidade de fazer a diferença. A história, que parecia ter um fim, na verdade, era um novo começo, um ciclo virtuoso de aprendizado e crescimento que se renovava a cada amanhecer. E eu estava adorando cada segundo. A cada dia, a gente se consolidava mais e a antiga empresa afundava um pouco mais. Era a lei do mercado, implacável e justa. E eu estava ali para testemunhar e para liderar a revolução. A gente estava só começando, e o melhor ainda estava por vir. A gente tinha muito mais para conquistar, muito mais para inovar, muito mais para mostrar para o mundo. E eu estava pronto para cada novo capítulo dessa jornada épica. A minha vida, um testemunho de que a experiência, a sabedoria e a paixão são combustíveis que nunca acabam. A gente estava construindo um legado, e eu estava orgulhoso de cada tijolo que a gente estava assentando. A cada dia, a gente se consolidava mais, e a antiga empresa afundava um pouco mais. Era a lei do mercado, implacável e justa. E eu estava ali para testemunhar e para liderar a revolução. A gente estava só começando, e o melhor ainda estava por vir. A gente tinha muito mais para conquistar, muito mais para inovar, muito mais para mostrar para o mundo.
E eu estava pronto para cada novo capítulo dessa jornada épica.